Olá, tudo bom? Já que essa semana é Dia das Mães, eu resolvi contar pra vocês o dia em que essa Nutri aqui virou oficialmente mãe. Eu acho que você já deve ter visto o spoiler no título do vídeo, né? Nós passamos por horas de trabalho de parto e aí fomos para uma cesárea de emergência. Foi um dia muito intenso, mas também foi o dia mais feliz da minha vida. E eu gostaria muito de compartilhar esse dia com vocês. Então, já deixa seu like aqui pra mim, por favor, de presente Dia das Mães. E vamos lá saber como foi esse dia. O Otávio nasceu com 40 semanas e 2 dias. E até perto ali das 40 semanas, eu tava bem tranquila. Eu não tava ansiosa, eu não tava contando as horas pro parto, eu tava bem tranquila. Eu tinha até desligado meu telefone pra não sofrer a interferência da ansiedade das outras pessoas me perguntando se ele já tinha nascido, o que estava acontecendo, enfim. Então eu tava bem de boas. Quando chegou a consulta das 40 semanas, que foi no dia 17, eu fui para o hospital, como a gente já estava acostumado a fazer, desde a semana acho que 37 que a gente estava fazendo esse acompanhamento. E aí cheguei no hospital, estava tudo ótimo, o Otávio estava bem, eu estava bem, tudo seguia maravilhosamente bem, só que eu não tinha dilatação e nenhum outro sinal de trabalho de parto. E isso me deixou bem frustrada. Porque eu já estava cansada de ir para essas consultas de monitoramento, ter que pegar trânsito, ficar esperando para ser atendida. Então eu já estava bem cansada e eu queria muito assim que a gente não tivesse mais que passar por isso de ficar indo e voltando. Então, na madrugada do dia 18, para amanhecer o dia 18, eu acordei e eu comecei a perder o tampão mucoso. E aí eu fiquei muito feliz mesmo. Eu lembro assim da minha felicidade. Eu nem conseguia mais dormir porque eu já sabia que provavelmente o trabalho de parto estava se aproximando e eu fiquei muito animada. Então, no dia 18 de manhã, eu levantei e já comecei a fazer as coisas aqui normalmente e resolvi fazer uma caminhada. A gente estava fazendo, eu e o Gustavo, a gente já estava fazendo caminhada há alguns dias, quase todo dia a gente estava saindo para fazer isso. E aí nesse dia a gente desceu para fazer caminhada aqui no bairro e ele já foi marcando as contrações que já estavam começando a ficar bem intensas mesmo. Não eram contrações muito doloridas, mas já eram contrações bem fortes, começando com uma leve cólicazinha, um leve desconforto. E aí a gente foi marcando as contrações e a gente andou bastante aqui pelo bairro, acho que a gente ficou quase umas 2 horas fazendo caminhada. Daí nós subimos, a gente almoçou, e eu já estava começando a perceber que elas estavam ficando mais intensas e cada vez mais próximas. Então eu resolvi que já era o momento de começar a arrumar as coisas aqui em casa, deixei tudo organizadinho, limpei a casa toda e já começamos a preparar as coisas para ir para o hospital se fosse preciso. A gente só queria ir para o hospital no momento que a gente realmente visse que as contrações estavam bem ritmadas, para não ter que passar pelo desgaste de chegar lá no hospital e ser um alarme falso, a gente ter que voltar de novo. Então a gente realmente queria esperar a hora certa de ir para o hospital. Quando foi umas 7h30 da noite mais ou menos, a gente já estava bem assim, acompanhando, a gente já estava acompanhando as contrações já estavam vindo de 15 em 15 minutos. E aí, a gente definitivamente decidiu que a gente deveria deixar tudo prontinho mesmo para ir para o hospital, que provavelmente ia ser ali nas próximas horas que a gente ia ter que sair. Então a gente já deixou as malas no corredor, a gente arrumou tudo e eu fiquei fazendo exercício, andando pela casa para estimular ainda mais, né? Tomei um banho bem relaxante, a água morna ajuda muito na hora da contração quando tá vindo a dor, é muito gostoso a água morna assim batendo nas costas, relaxa bastante, então eu fiquei bastante tempo no banho. Saí do banho, a gente terminou de se arrumar, quando foi umas 11h30 mais ou menos, a minha mãe chegou em casa pra gente ir pro hospital. Nesse momento as contrações já estavam mais ou menos de 5 em 5 minutos, algumas espaçavam 7 minutos, mas não estava passando de 7 minutos do intervalo entre uma e outra. Chegamos no hospital por volta de meia-noite, pouquinho, eu já fui internada com 3 centímetros de dilatação, a bolsa não tinha estourado ainda, e a médica que fez a minha internação fez a avaliação do líquido amniótico e estava transparente, estava tudo ótimo. O Otávio estava com os batimentos muito bons, então estava tudo indo muito bem. Eu fiquei muito feliz porque eu queria muito de verdade vivenciar essa experiência e eu tinha me preparado a gestação inteira para isso, né?
E finalmente tinha chegado o momento disso acontecer, né? Então eu tava muito feliz. Chegamos na sala de parto. Na verdade era um quarto, né? Era como se fosse um quarto, que eles falam que é a sala de parto humanizada. E aí tinha um espaço bem grande para caminhar dentro do quarto, tinha bola de pilates, tinha uma barra para fazer exercício. E do momento que eu fui internada até praticamente a hora que eu tava nascer, eu não parei. Eu passei a noite inteira fazendo exercício na bola de pilates, fazendo exercício na barra. As enfermeiras me ensinaram alguns exercícios que eu não conhecia. E aí eu comecei a fazer os exercícios que elas me ensinaram. E fazendo caminhada no quarto, dançando, a noite inteira assim. Muito tranquila, a dilatação progredindo devagarzinho, o Otávio tava bem. Tudo indo muito bem e muito tranquilamente. Até que quando foi umas 9h30 da manhã, mais ou menos, a enfermeira veio pra fazer o toque. E aí eu já tava com quase 8 centímetros de dilatação. Eu nem acreditei, eu fiquei muito surpresa e muito feliz mesmo. Porque eu achei que fosse demorar mais, assim, eu tinha certeza que eu ia ter um trabalho de parto bem demorado, mas mesmo assim eu tava tranquila. Quando ela terminou o toque, a bolsa estourou naturalmente e eu queria muito que isso acontecesse, então mais uma vez eu fiquei muito feliz. E aí a enfermeira chamou uma outra enfermeira e elas começaram a preparar a banheira, perguntaram se eu queria, né, ir pra banheira pra dar uma relaxada, porque a próxima fase, né, do trabalho de parto ia ser uma fase bem mais intensa. Aí eu amei a ideia, né, porque eu amo relaxar assim na água, eu acho que pra mim faz muito efeito isso. E realmente, era exatamente como eu imaginava. Quando eu entrei na banheira com água morninha, eu praticamente não senti mais dor por mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Eu fiquei praticamente sem dor, foi como se fosse uma anestesia, foi muito gostoso mesmo. E aí elas trouxeram gelatina, sorvete, umas outras coisas pra eu tomar, porque elas queriam que eu me alimentasse para ter energia para a fase ativa mesmo do trabalho de parto, né, que já estava se aproximando. Nesse momento, o pessoal já estava organizando, paramentando todo o quarto, porque se eu tivesse tido um parto normal, o Otávio nasceria naquele quarto mesmo, então aquele quarto tinha todo o suporte ali para a hora que o bebê nascesse, tava já tudo organizadinho. E aí elas deixaram eu ficar na banheira até perto das 11 horas. Quando foi mais ou menos 11 horas, a dor das contrações já estava voltando e eu percebi que as contrações já estavam bem em cima uma da outra mesmo. Aí, saindo da banheira, eu percebi que eu já estava com muito sangramento, estava sangrando bastante, e elas me colocaram na maca para fazer novamente o cardiotoco. O cardiotoco, não sei se eu falei antes, é um exame que monitora os batimentos cardíacos do bebê e as contrações. E nessa hora você tem que ficar deitada na maca, não tem muito o que fazer, eles colocam os eletrodos e você fica ali esperando mais ou menos uns 20 minutos até o exame terminar. E aconteceu isso, né? Eu saí da banheira, elas me colocaram lá, só que eu percebi que ficou uma movimentação um pouco esquisita nessa hora. Elas ficaram mudando o eletrodo de lugar na minha barriga e eu achei estranho, mas assim, né? Não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo, eu fiquei na minha. Aí elas saíram do quarto, elas estavam em 2 enfermeiras e ficou somente eu e o Gustavo de novo, os 20 minutos. Quando passou os 20 minutos, veio uma das enfermeiras, olhou o resultado vai saindo num papelzinho que fica ali do lado do equipamento. Ela olhou aquele papelzinho e meio que ficou com uma cara estranha, assim, olhou pra gente e falou que eu ia ter que ficar mais um pouquinho ali, que ela ia chamar uma médica pra dar uma olhada. Aí eu já comecei a achar estranho, porque eu já estava muito desconfortável de ficar deitada ali. Eu queria levantar, eu queria me movimentar e eu não podia. E aí chegou essa médica, olhou o resultado do cardiotoco, posicionou de novo os eletrodos na minha barriga e continuou ali um tempinho olhando pro exame sendo feito, né, ali na hora. E aí ela olhou pra mim e disse que os batimentos cardíacos do Otávio estavam muito ruins e a gente ia ter que ir pra uma cesárea. E aí nesse momento, literalmente o meu chão abriu, assim, eu desabei a chorar, eu já não conseguia mais nem conversar com ela. Imagina uma barriga gigante, né, ali de 40 semanas deitada pra cima e eu chorando, eu não conseguia praticamente nem respirar. E aí o Gustavo me acalmou, porque realmente não tinha nem condições de falar, e aí eu comecei a conversar com a médica perguntando por que isso estava acontecendo e se tinha alguma outra forma, se não tinha como a gente esperar, né, enfim. Aí a médica me falou
que a gente poderia esperar mais um pouquinho, que a gente ainda estava dentro de uma situação segura. Ela iria para uma outra cesárea e quando ela voltasse, a gente ia bater o martelo, a gente ia tomar a decisão se a gente de fato ia para uma cesárea ou se a gente ia esperar mais um pouquinho. Aí ela falou que viria uma anestesista que tinha trocado o plantão e ia vir uma anestesista conversar comigo já, para se fosse o caso, fazer anestesia para o parto normal ou então ir para a cesárea, né? E aí, nesse momento que ela saiu, já veio uma enfermeira pra ficar comigo, ficar ali monitorando pra ter certeza que as coisas iam ficar bem. Essa anestesista entrou pra conversar comigo, assim, logo em seguida, minutinhos mesmo depois que a médica saiu, e já começou a preencher lá o prontuário, os papéis que ela tava preenchendo. Elas perguntam milhares de coisas e perguntam milhares de vezes a mesma coisa, né? Impressionante isso. Eu passei acho que por uns 3 plantões no dia que o Otávio nasceu e toda hora eles perguntavam a mesma coisa, mas enfim, faz parte, né? Daí a enfermeira que ficou monitorando o cardiotoco já começou a ficar bem assim, tensa, e ela começou a olhar pra anestesista que estava conversando comigo e a anestesista olhou pra mim e falou assim: meu bem, a gente vai ter que ir agora para uma cesárea, não vai dar para esperar mais nem um minuto, a gente vai precisar sair agora pro centro cirúrgico. Eu vou mandar chamar, sei lá quem, doutora fulana, para ir acompanhando você e a gente já vai preparar as coisas para fazer a RAC, tá bom? Eu, obviamente, chorando aos prantos, porque assim, eu só queria saber se o Otávio tava bem nessa hora, né? Era a minha maior preocupação e a do Gustavo também. Aí a gente saiu correndo, elas tiraram o Gustavo do quarto e mandaram ele para um lugar lá se preparar e fui pro centro cirúrgico, né? Entrando no centro cirúrgico, esse momento eu já lembro das coisas assim, meio que em flashes, porque eu já tava com contração assim de 1 em 1 minuto, tava muito frequente a contração, então eu já tava literalmente assim, indo pro céu e voltando, né? Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. Nessa hora que eu saí da banheira, a minha dilatação tinha estacionado. Eu parei ali no 8 e eu não evoluí na dilatação. Então, além dos batimentos do Otávio, também teve essa questão de que eu estacionei na dilatação e provavelmente demoraria ali mais um tempinho para eu chegar até o 10, né? Chegar até a dilatação 10 para que ele nascesse de parto normal. E chegando lá no centro cirúrgico, elas já mandaram sentar e foi muito rápido mesmo. Eu lembro que eu tinha muito medo de anestesia, eu ainda tenho muito medo de anestesia. E aí eu tentei ficar o máximo que eu consegui estática. Eu lembro que quando ela foi pra aplicar, veio uma contração. Eu gritei pra ela não dar anestesia porque tava vindo uma contração. Aí ela esperou mais um pouquinho. No momento que acabou, eu já falei, pronto, agora vai. E aí elas deram anestesia e essa hora, eu preciso confessar que foi maravilhosa, foi muito gostoso, nossa, foi assim, instantâneo a dor ir embora, foi uma coisa surreal. Realmente eu entendo as pessoas que querem anestesia, porque eu vou falar sinceramente que é muito bom mesmo. Enfim, e aí já me colocaram ali na maca e a anestesista falava o tempo inteiro pra acelerar. Isso estava me deixando muito nervosa. Eu ficava perguntando o tempo inteiro se eu tava bem e eu não conseguia nem parar de chorar. E aí ela falava assim pra mim, mas você ainda tá com dor? E eu falava, não, mas eu quero saber do meu bebê, eu quero saber se ele tá bem. Aí uma pessoa, uma enfermeira, não sei se era enfermeira, se era instrumentadora, nessa hora eu já não sabia mais de nada, entrou e falou que já tinha ido chamar outra médica pra começar a cesárea, que ia começar tipo em minutinhos mesmo, e já começou a preparar as coisas e conversar comigo pra eu ficar calma, e aí foi o que foi me acalmando um pouquinho. E aí a outra médica entrou e foi tipo, ela entrou meio que correndo, eu lembro até da cena, assim, foi muito rápido e tudo aconteceu muito rápido mesmo, só pra vocês terem uma ideia. Eu estava saindo da banheira às 11 horas, né? Então, aí vocês vão ver a diferença de tempo que aconteceu até o Otávio nascer de fato. Daí elas já começaram a abrir e uma das pessoas que estava lá falou, e cadê o pai? Aí eu falei, meu Deus, meu marido, cadê o pai do meu filho? E aí tinham esquecido, elas estavam tão preocupadas que elas tinham esquecido de chamar o Gustavo. E ele tava esperando lá no lugar que elas mandaram, aí foi alguém chamar ele correndo, ele veio. Na hora que ele entrou, elas já estavam praticamente lhe tirando o Otávio, né?
Eu até perguntei pra ele pra saber se ele lembrava na hora que ele tinha entrado, mas ele falou que ele acha isso, que a hora que ele entrou, daí uns minutinhos o Otávio já nasceu. E o Otávio, ele tava tão encaixado, numa posição tão ruim, que até pra cesárea foi difícil. As médicas tiveram bastante dificuldade de tirar ele. E eu lembro, é normal chacoalhar, né? O corpo da mãe chacoalhar na hora que eles estão tirando o bebê. Mas eu lembro que eu chacoalhei num nível assim, ó, que eu fiquei chacoalhando muito. E aí, os próximos dias, depois que o Otávio nasceu, eu tive problema com insônia, não conseguia dormir. E toda vez que eu dormia, eu acordava com essa sensação de que estavam me chacoalhando, sabe? Por vários dias isso aconteceu. E aí, então, enfim, o Otávio nasceu, né? Elas tiveram bastante dificuldade para tirar ele da minha barriga. Quando elas tiraram ele da minha barriga, ele não veio direto pra gente, ele precisou ir ser atendido porque ele não estava bem. Ele teve que ser aspirado, ele teve que ser ventilado. E aí, o coraçãozinho dele demorou um pouquinho pra vir, assim, a voltar a bater direitinho. Ele não chorou, ficou alguns minutos assim, um silêncio angustiante. Eu lembro que eu só perguntava pro Gustavo como que ele tava, pedia pro Gustavo tentar ver ele, né? E o Gustavo tava vendo ele, mas as médicas estavam atendendo ele, então não dava pra ver exatamente o que estava acontecendo, né? Elas falavam pra gente, elas falaram que ele tava cansadinho, que elas estavam ajudando ele, assim, né? Pra gente ficar mais calma. E aí ele chorou. E a hora que ele chorou foi assim, nossa, a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. Foi muito bom mesmo escutar isso. Enfim, então, ele veio pra ficar pertinho da gente, né? A gente foi, de fato, conhecer ele, a hora que elas trouxeram ele pra perto da gente. E ele nasceu, pra vocês terem uma ideia, ele nasceu com Apgar 5. O Apgar é uma escala que mede a condição geral do bebê. Essa escala vai de 0 até 10. E o ideal é que o bebê nasça com uma nota entre 8 e 10. Ele nasceu, a primeira aferição foi 5, que foi bem ruim, por isso que ele precisou ser aspirado, ventilado. E a segunda aferição, depois acho que de 5 minutos, foi 8. Então, aí ele já estava melhor, né, estava estável, e aí sim que eles vieram mostrar ele pra gente. Por conta dessa situação, ele precisou ficar em observação por um tempinho, né, e a gente só conseguiu ficar juntinhos ali no final do dia. Mas ele ficou bem. Tudo isso aconteceu porque ele estava posicionado de uma forma posterior, que era isso que os médicos me falavam lá desde das consultas de monitoramento, todos os médicos falavam isso, que ele estava encaixado, mas ele estava bem posterior, e eu nem tinha ideia o que isso significava, eu não dei importância para isso, porque eu não sabia o que isso significava, né? E é simplesmente que ele estava com a cabeça para cima, então no lugar do queixinho dele tá encostando no peito, o queixinho dele tá lá para cima. Na hora que a médica tirou ele da minha barriga, ela falou: ah, entendi, ele nasceu com a carinha virada pra lua, tipo que ele nasceu com a cabeça pra cima. E ele era um bebê bem grande, então, normal, né, dentro do normal, mas um bebê grande. Ele nasceu com 3,750 kg e 51 centímetros e meio. Então ele ficou tipo entalado na minha barriga. Ele não conseguiu fazer a volta que ele deveria para ficar na posição correta para o parto. Isso é uma condição bem incomum, é bem raro isso acontecer, e provavelmente ele não conseguiu ir para a posição correta na hora do parto em si, porque ele era um bebê grande. Então, basicamente é essa explicação para isso ter acontecido de uma forma tão inesperada, né? E ele teve hematomas intrauterinos nos olhos, então ele nasceu com o olhinho bem vermelho por dentro e por fora bem roxo. Aí um oftalmo precisou avaliar ele, mas estava tudo bem, ele tinha até um corte externo, mas não precisou dar ponto nem nada, estava só superficial mesmo. E ele ficou super bem depois, então ele ficou algumas horas em observação, daí ele veio pra mim e subimos pro quarto juntos e ele ficou ótimo. Assim, ele não teve nada, nenhum problema,
nada decorrente do parto, só mesmo os hematomas que ficaram até ele completar ali uns 15, 20 dias, ficou bem roxinho mesmo os olhinhos dele. Mas foi só isso, né? E foi muito difícil pra mim entender tudo isso e aceitar tudo isso. Eu me culpava muito e eu não entendia como que um parto, um trabalho de parto tão calmo, tão tranquilo, tão monitorado, tinha virado uma cesárea de emergência em menos de 1 hora. Sendo que até 11 horas da manhã estava tudo bem, o Otávio nasceu ao meio-dia e 14, acho que é meio-dia e 14, então como que no intervalo de um pouquinho mais de 1 hora o cenário tinha mudado completamente. Pra mim foi muito difícil entender isso, foi muito longo o processo de aceitação de tudo que aconteceu. E eu me culpava, né, porque eu achava que eu poderia ter evitado isso se eu tivesse, sei lá, pedido uma cesárea antes ou alguma coisa assim, mas, a vida é assim, a gente tem que aceitar as coisas que acontecem, tudo que acontece tem que acontecer da forma que tem que acontecer. Isso só foi mais uma lição pra mim de que a gente não controla a vida, né, a gente não consegue controlar tudo relacionado à vida. E foi isso. Um grande beijo pra vocês, feliz Dia das Mães pra quem é mãe, feliz Dia das Mães pras mães de vocês que estão assistindo e até o próximo vídeo. Tchau!